Eu acho que esse é o penúltimo vídeo ou o último, dependendo de como for o desenvolvimento aqui da nossa aula, sobre essa apostila de ciências e o último ou penúltimo vídeo de hoje. Combinado? Para iniciar, eu vou fazer a correção da atividade da página 245. Então, vamos lá. 1. Ordene as frases de cicatrização de um machucado na sequência em que elas acontecem. Então, formação de casquinha na pele, formação do coágulo no vaso sanguíneo da pele, fechamento da pele e formação de cicatriz, rompimento dos vasos sanguíneos e saída de sangue. Então, qual que é o primeiro? O primeiro é rompimento do vaso sanguíneo e saída de sangue. Então, número 1 é esse, rompimento do vaso sanguíneo e saída de sangue. Lembrando que vocês podem fazer a correção igual a gente fazia na sala, vocês colocando um certinho ou um erradinho e o número correto em cima. 2. O número 2 é a formação do coágulo no vaso sanguíneo e na pele. Então, o número 2 é formação do coágulo no vaso sanguíneo e na pele. O 3 é formação de casquinha na pele. Então, o 3 é formação de casquinha na pele. E o último, que é o quarto, fechamento da pele e formação de cicatriz. Combinado? Então, a ordem que ficou é 3, 2, 4 e 1. 2. Marca a alternativa correta. A. Os cortes superficiais sangram mais que cortes profundos? Não. B. Todas as células do sangue são responsáveis pela cicatrização? Não. Não é um problema arrancar a casquinha do machucado? Não, né? Porque se a gente arrancar a casquinha, o corpo vai ter que ir de novo fazer a cicatrização novamente. E D. As plaquetas são as células do sangue envolvidas na coagulação. Correto. Então, a alternativa correta da 2 é a alternativa D. D. Página 245. Como manter a saúde do coração? Nesta aula, você vai identificar atitudes que contribuem para a manutenção da saúde do corpo. Então, antes da gente ler o texto, vamos observar essa imagem que tem aí. Tá vendo aqui, essa imagem? Tá vendo? Uma coisa importante para nós nos atentarmos é que eles tiraram a parte de cima para a gente conseguir ver o que tem dentro do vaso, tá bom? Então, olha só. O primeiro vaso tá escrito assim, fluxo normal de sangue. E no segundo vaso tá escrito assim, fluxo reduzido de sangue, placa de gordura. Então, o que vocês acham que tá acontecendo? O que ele quis trazer pra gente nessa imagem? Só a gente olhando a imagem, a gente consegue observar o quê? A gente consegue imaginar o quê? Eu vou pedir para vocês observarem que o lugar do vaso, ele foi ampliado, né? Foi ampliado, igual a Pro falou. E aí, o vaso da esquerda, ele tá sadio. E o vaso do lado direito, ele tá com espaço interno reduzido. Tá vendo aqui que tem uma placa de gordura que deixou o espacinho dele bem pequenininho? Quem aqui já tava no carro junto com a mamãe, com o papai, e aí eles estavam na rua, estavam andando no carro normal, e aí em uma rua qualquer tava tendo obra em uma faixa. O que ocorre? Foi reduzido aquele espaço. Então, os carros precisam desviar daquele espaço, o que gera um trânsito, porque demora para passar,
gera uma demora, porque precisa o carro de lá também vir e você também passar. Então, é como se essa placa fosse uma obra no caminho. Então, não tem como e ela atrapalha a passagem. Não tem como você passar por cima da obra, né? Então, ó. Olha só. Foi retirada... foi retirada da região superior, né? Igual a Pro falou no começo do vídeo, no começo dessa aula, perdão, que foi retirada esse tampão, né? Essa parte superior do vaso, para a gente conseguir visualizar o que ocorre, né, na substância, onde o depósito de algumas substâncias ao longo dos vasos. Então, olha só, como a gente imaginando nas ruas e trazendo para dentro dos nossos vasos, o que aconteceria, o que acontece quando existem essa redução de espaço? O que vocês acham que pode ocorrer? Então, porque, ó, se ocorre a redução de espaço, automaticamente vai reduzir o fluxo de sangue. Então, por exemplo, se, voltando na ideia do carro, antes se passaria vários carros de uma vez, vai passar um ou dois bem devagarzinho, não é mesmo? Outra coisa que a gente pode imaginar além da obra é como se, ó, tenta imaginar aí junto com a Pro, a gente tivesse um cano de água, 2 canos de água. A gente tem ele todo limpo, bonitinho, sem nada, zero. Todo limpinho, a torneira, o cano da torneira tá todo limpo, todo ideal. E um outro cano todo enferrujado e todo com algumas partes entupidas. O que vai acontecer? Quando a gente abrir essas 2 torneiras, o que vai acontecer? A torneira que o cano tá totalmente limpo, a água vai cair, como vai seguir o seu fluxo normal, com a sua agilidade, com a sua rapidez. Porém, o cano entupido, a água vai demorar para cair e ela vai vir, a água vai vir com uma pressão, porém o cano tá todo entupido e não aguenta aquela pressão que tá vindo da água. Então tá vindo muita água e tem como se fosse pedrinhas ou realmente entupido no meio do caminho. E aí, quando a gente traz isso para o nosso vaso sanguíneo, é a mesma coisa. Porque, por exemplo, o vaso da direita, ele tá entupido com gordura. E aí, olha só, ele tá parcialmente, né? Ele não tá todo entupido, ele tá só um pouco. E o que acontece nessa região que tá entupida? O que vai acontecer se o sangue passa ali reduzido? Se o sangue tá passando reduzido, automaticamente ele vai receber menos oxigênio, menos nutrientes e acumular mais resíduos tóxicos. Porque se o sangue não tá conseguindo passar todo o sangue e ele não tá conseguindo levar todo o oxigênio que ele levava, ele não tá conseguindo levar todos os nutrientes que ele levava e ele também não tá conseguindo pegar todos os resíduos que as células estão entregando para eles, não é mesmo? E como que vocês acham que ocorre esse entupimento nos vasos? Porque aqui tá escrito placa de gordura, não é mesmo? Mas como que vocês acham que ocorre esse entupimento? Como que vocês acham que ocorre?
O que acontece? O acúmulo de gordura nos nossos vasos sanguíneos, ele ocorre porque existe um excesso de ingestão de gordura. Então, a gente volta para aquela parte que nós vimos sobre nossa alimentação. Então, se a gente ingere muita gordura, muita gordura que eu digo o quê? Que é muito além do que o nosso corpo precisa. Então, o que começa a acontecer? Começa a entupir os nossos vasos. Então, muitas pessoas eu já presenciei, eu já vi pessoas que ficam com os vasos entupidos com gordura e precisam fazer o cateterismo, que é uma cirurgia para desentupir esses vasos. Por quê? Esses tipos de pessoas ingeriram muita gordura, muito, além do necessário para o nosso corpo. Uma coisa muito importante que a gente deve sempre ter em mente é que isso não está ligado ao peso da pessoa. Por exemplo, não é porque a pessoa é mais pesada que ela tem mais chances de ter esse entupimento na veia, ou porque ela é mais leve, mas com pouco peso, que ela não tenha chances de entupir. Não tem nada a ver com estar magra ou acima do peso. Tem a ver com a ingestão de alimento. Então, por isso que é sempre importante a gente manter os nossos exames de rotina e sempre atualizados, porque não tem a ver com faixa etária, de idade, não tem a ver com o peso da pessoa. Muitas vezes, lembra que a gente viu que a pessoa que tem o peso acima, ela é mais saudável do que a pessoa que é bem magrinha e não come direito, não é mesmo? Então, vamos ler o texto. Se o nosso coração parar de bater, nossas células ficam sem nutrientes e sem gás oxigênio. Elas acumulam toxinas e em pouco tempo morrem. Ou seja, se o coração para, morremos. Lembra que a Pro falou para vocês? Portanto, não é à toa que o nosso coração deve receber atenção especial desde cedo quando o assunto é saúde. As doenças cardíacas podem afetar tanto o coração quanto as artérias. Nelas é comum ocorrer o acúmulo de placas de gordura nos vasos, o que impede a circulação normal do sangue pelo corpo. Então, aí a imagem que nós discutimos de criança que se cuida. Engana-se quem acha que as doenças do coração atingem apenas as pessoas mais velhas. Às vezes, elas acontecem jovens ou têm início na infância. Infelizmente, não podemos mudar alguns dos fatores que aumentam as chances de desenvolver doenças no coração, como o sexo, que é feminino ou masculino, e histórico familiar. Se alguma pessoa da sua família já teve algum indício dessa doenças cardíacas. Outros, como a má alimentação e o sedentarismo, podem ser evitados. Veja alguns casos. Então, a má alimentação e sedentarismo, eles fazem
A gente consegue evitar eles. Então, a gente consegue evitar de comer mal e a gente consegue evitar de não ser sedentaristas, né? Porque a gente pode comer de maneira saudável e a gente pode praticar atividades físicas, não é mesmo? Vejam alguns cuidados. Ingerir pequenas porções de alimentos várias vezes ao dia, em vez de comer poucas vezes grandes porções de alimento. Então, por exemplo, a gente pode comer um pouquinho de várias vezes. Então, de 3 em 3 horas a gente come um pouquinho. Mas o que acontece? Normalmente, as pessoas pulam uma etapa e aí elas ficam um tempão sem comer, que aí quando elas vão comer, elas estão com muita fome. E aí elas comem muito, entendeu? Por isso que é importante a gente comer um pouquinho, mesmo que a gente não tá com tanta fome na hora que deu pra gente comer, porque senão na próxima refeição a gente vai estar com muita fome e a gente vai comer mais do que a gente comeria. Outro tópico é priorizar o consumo de frutas e hortaliças. Então, a gente precisa priorizar, colocar como prioridade esses tipos de alimento. Outro tópico, beber água e suco sem açúcar. Então, lembra o beber água que a Pro fala? É extremamente importante beber água para o funcionamento do nosso corpo. É fundamental a água, ok? E ele dá a dica de suco, ele fala outro cuidado que é o suco sem açúcar. Outro tópico é diminuir a quantidade de sal e temperos prontos na comida. Outro tópico é praticar esportes e outras atividades aeróbicas, como dança e caminhada. E o último tópico é diminuir o tempo sentado diante da TV e do computador. Vocês vão fazer a atividade da página 247, combinado? E aí, eu vou falar, eu vou passar essa página aqui no nosso vídeo, vou ler a página 248 e no próximo vídeo eu vou falar para vocês, eu vou fazer a correção dos exercícios, combinado? Então, página 248. Lendo o mundo. Nesta aula, você vai ler um texto de divulgação científica sobre a influência da música no sistema circulatório. Então, o que a gente consegue observar aqui nessa figura aqui? Antes da gente observar, antes da gente fazer a leitura. Então, antes da gente ler, vocês já viram alguma divulgação científica? Divulgação científica vem realmente do ato cientista. Então, os cientistas viram e aí eles divulgaram esse tipo de contextualização da pesquisa. E aí a gente consegue observar quando que ela foi realizada. Então, olha só, na primeira linha do texto fala: a pesquisa realizada em 2008. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, pra gente explorar do texto, é o quê? Tá vendo essas reticências entre os conchetes? Tá vendo aqui, Vocês sabem para que elas servem? Elas servem para o quê? Elas servem para indicar que parte do texto foi omitida. Ou seja, que o texto não é só isso daqui que a gente está vendo. E sim que antes disso teve outras coisas no texto original, no meio aqui que tem outras reticências. É como se estivesse pulando, sabe? Aí a gente pulou para outra parte, aí ele ressalta só as partes importantes que ele quer trazer pra gente. Entenderam? Então, sempre que vocês verem essas
reticências dentro desses colchetes, significa realmente isso, que a pessoa pulou uma parte do texto original, trazendo só o que ela ressaltava de interessante, ok? Vamos ler? O texto a seguir relata uma pesquisa científica que relaciona a música com o sistema circulatório. Os cientistas já haviam descoberto o efeito positivo do riso no sistema circulatório e resolveram verificar se a música teria o mesmo resultado. Então, nesse parágrafo, ele já traz um fato para a gente que o cientista descobriu um efeito bom, um efeito positivo, que quando a gente dá risada, o efeito do riso, ou a gente escuta uma risada, dá uma risada, faz bem para o nosso sistema circulatório. Porém, eles queriam verificar se a música traria esse mesmo efeito para o sistema circulatório. Então, vamos lá. Aqui no nosso dicionário, do ladinho da folha, está escrito endorfina, substâncias produzidas pelo cérebro que reduz a sensação de dor e promove sensação de bem-estar no corpo. Então, muitas vezes vocês escutam, ou o que realmente acontece é que quando a gente faz exercício físico, a gente realmente fica com essa sensação de bem-estar. Por que isso ocorre? Porque durante um período do exercício, no finalzinho dele, e após liberado, nosso corpo libera um hormônio chamado endorfina, que é esse hormônio que dá essa sensação de bem-estar depois de uma atividade física. Entenderam? Então, vamos lá. Música para o coração. A pesquisa realizada em 2008 por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Manhattan, Estados Unidos, destaca os efeitos da música no funcionamento da circulação sanguínea. Segundo os autores, músicas relacionadas por voluntários entre as que produziam a sensação de bem-estar, ao serem ouvidas, ajudaram a promover a dilatação dos vasos e aumentar o fluxo sanguíneo. Por outro lado, músicas consideradas estressantes levaram à contração dos vasos e à redução do fluxo sanguíneo. 10 pessoas saudáveis, não fumantes, com idade média de 36 anos, participaram em todas as 4 fases do estudo. Na primeira, que é a primeira fase, os voluntários ouviram músicas que trouxeram ou indicaram como favoritas. Na segunda fase, ouviram música que os faziam se sentir ansiosos. Na terceira fase, foram submetidos a sons destinados a promover relaxamento. E na quarta, a vídeos humorísticos. Segundo o estudo, o diâmetro dos vasos sanguíneos analisados no braço aumentou 26% após a fase de audição de músicas alegres e contraiu 6% após os voluntários ouvirem músicas que os deixavam ansiosos. O aumento foi maior do que nas fases de relaxamento, 11%, e de assistir vídeos que estimulavam a risada, 19%. Os pesquisadores destacam que a audição de músicas consideradas alegres pode afetar a atividade das endorfinas. O componente emocional pode ter um efeito de mediação da endorfina, mas os resultados do estudo até o momento indicam que a música pode representar uma nova estratégia preventiva para a saúde do corpo. Então, esse foi a divulgação científica que nós vimos. Vocês irão fazer a atividade 1, 2 e 3 e no próximo vídeo eu vou trazer a correção dela, tá bom? Na página 250, olha só, nesta aula você vai
aplicar o que aprendeu para analisar uma imagem. Então, olha só, o que está acontecendo nessa imagem? Como nós podemos... O que vocês conseguem, então, observar? O que essa imagem... O que a gente consegue observar dessa imagem referente ao sistema circulatório que a gente aprendeu? Então, ó, o menininho está trazendo um coração, levando a um cano dividido por como se fosse um tubo, né, com duas entradas, com duas saídas, uma entrada e duas saídas, não é mesmo? O que a gente consegue trazer essa imagem para o sistema circulatório? Então, pensa comigo. Vamos analisar juntos. O sistema circulatório, vamos pensar juntos. O sistema circulatório, ele possui um coração. Sim. E o que a gente pode representar aqui nesse tubo aqui que ele traz pra gente? Como que a gente pode mostrar? A gente pode ver que a parte esquerda, ela é maior, então ela pode ser uma artéria. E as outras duas, uma é maiorzinha, que é a veia, e a de baixo é menorzinha, que é o capilar. Também conseguimos ver que o coração é o que manda nesses vasos, né? Ele precisa mandar o sangue para lá. Porém, quais são o que a gente... que tem de diferente no sistema circulatório real? A diferença é que no sistema circulatório real não tem esse espaço que ele fez do fule para o tubo. Porque o nosso corpo, ele é uma rede, lembra que a gente viu? Um sistema fechado, então ele não tem esse espaço vago. Ele é sempre... ele é uma rede grande que sempre volta. Não tem um espaço que fique aberto. Aqui, o que eu observo, vocês vão observar e vocês vão responder, tá? No próximo vídeo eu vou trazer a correção de todas essas atividades. Então, corrijam a 1, a 2, façam a 1, a 2 e a 3. Combinado? Olha só o amarrando as pontas. O amarrando as pontas aqui é um sisteminha que tem, tá vendo? Olha só o mapa conceitual que tem que o Amarrando as Pontas trouxe pra gente, que a gente aprendeu nesse capítulo. Então, olha só. Sistema circulatório é formado pelo coração, é formado pelo sangue, é formado pelo vaso sanguíneo. Quando a gente vai o caminho do coração, então o sistema circulatório é formado pelo coração, que o coração impulsiona o sangue transporta gases e nutrientes. Nos gases encontrados no corpo humano são os gases, o gás carbônico e o gás oxigênio. O gás carbônico é expelido pelos pulmões e o gás oxigênio é obtido pelos pulmões. Então, o gás oxigênio a gente inspira pelo pulmão, expira pelo pulmão e o gás carbônico a gente expira a gente manda para fora e recebe o gás oxigênio. Entenderam? Vocês vão responder aqui com as carinhas também. E fazer
conectando ideias da página 258 e 253. 252 e 253. E finalizamos a apostila de ciências. Até o próximo vídeo, que é a correção, hein? Próximo.